Amigos, que a graça e a paz do Senhor Jesus seja com você, que alegria estar contigo nesse vídeo para falar sobre a restauração da verdade. E vamos orar? Nosso Pai, precisamos do Teu Espírito para a compreensão da Tua palavra em nome de Jesus. Abre o nosso coração. Amém. Queridos, esse assunto é tão sério, mas tão sério, que em Atos, no capítulo 3 e verso 21, isso mesmo, Atos 3, 21, o apóstolo Pedro ele fala que é necessário que o céu receba Jesus. Em outra versão, é necessário que o céu contenha Jesus, até aos tempos da restauração de tudo, conforme Deus falou pela boca dos seus santos profetas desde o princípio. Peraí, desde o princípio Deus vem falando de restauração? Você conhece algum texto na Bíblia de restauração? Olha, temos sim, hein? Nós vamos ver alguns aqui do Antigo Testamento, do Novo Testamento, o próprio Jesus falando que haveria uma restauração. Mas espera aí, alguém pode confundir restauração de todas as coisas com novos céus e nova terra? Será que não é? Não está falando aí de novos céus e nova terra, queridos? Vou dizer por que não é. Aqui não se trata, em Atos 3:21, da restauração da biosfera. Ela haverá, mas essa restauração do planeta aqui, da biosfera, será depois da volta de Jesus. Jesus vem, aí é que finalmente haverá a restauração do planeta, novos céus e nova terra. Só que essa restauração que Pedro fala é antes da volta de Jesus, por isso que não pode ser novos céus e nova terra. Pedro fala que o céu vai reter Jesus, vai recebê-lo, que ele foi para lá. O céu vai recebê-lo, vai retê-lo, vai contê-lo, como diz algumas versões, até que tudo seja restaurado. Por isso entendemos aí uma restauração da verdade. De fato, Jesus falando da mesma coisa, do mesmo assunto, em Mateus 17, verso 11, Jesus ele fala com muita firmeza: Elias virá e restaurará todas as coisas. É interessante falar sobre o profeta Elias, sabe por quê? Nós teremos um tema sobre a batalha do Armagedon. Mas eu vou adiantar alguma coisa para você entender quando Jesus fala Elias virá e restaurará. Você sabia que Armagedon, de Apocalipse 16, verso 16, quer dizer monte de Megido? E sabia que em Megido o monte que se destacou na Bíblia foi o Monte Carmelo? E o que aconteceu no Monte Carmelo? A batalha de Elias contra os falsos profetas. Esses falsos profetas estavam seduzindo o povo de Deus com falsas doutrinas, dizendo que Baal era Deus. E agora Jesus fala de Elias nos últimos dias, fazendo obra de restauração. Quer dizer que haverá uma batalha no Carmelo? Armagedon? Sim, queridos. Elias, como verdadeiro profeta de Deus, que estava em minoria, né? Era só ele e mais 700 homens que não dobraram o joelho a Baal. E agora, 7.000, perdão, né? 7.000 que não dobraram. Mas todo Israel estava apostatado, adorando Baal, com falsas doutrinas. E agora Elias chama para o Monte Carmelo para erigirem um altar. Ele é o Deus vivo e eles o altar a Baal, e o Deus que respondesse por fogo era verdadeiro Deus, tal. Eu não vou contar a história toda agora, mas Elias ali, ele fez uma obra para que o povo de Israel acordasse, saísse das falsas doutrinas e se voltasse para o verdadeiro Deus. Isso mesmo, agora nos últimos dias, queridos, haverá uma obra como essa de Elias. Foi Jesus quem falou. Jesus disse: Elias virá e restaurará. Por que restaurar? Porque as verdades seriam derrubadas. Isso mesmo. Antes de nós falar sobre essa derrubada das verdades, na época da grande apostasia da igreja, da Inquisição, que foi mudanças que fizeram, mudanças colocaram imagens na igreja, né? Os 10 mandamentos mudados para o catecismo, são 10 também, mas com mudanças, o sábado substituído para o domingo, queridos, isso é real, é história, né? Então não tem como tampar o sol com a peneira. Essas verdades foram derrubadas mesmo, e restaurar quer dizer voltar às origens. Isso mesmo, lá no Éden havia um nível às coisas, como Deus criou. Deus ele disse lá, quando ele criou todas as coisas, em Gênesis capítulo 1, verso 31, eis que tudo era muito bom. Como bom? Olha só, interessante, né? Nós vamos analisar isso aí, como era bom. E depois foi derrubado essas mensagens e precisa restaurar, quer dizer, voltar às origens, isso mesmo. Mas falando de alguns profetas do Antigo Testamento que falam sobre restauração, eu quero citar um exemplo aqui, Jeremias capítulo 6, verso 16, ele fala que restaurar as veredas antigas quer dizer olhar pelo bom caminho como era no princípio, não é? Ele fala assim: perguntai pelas veredas antigas
Qual é o bom caminho? Querido, se você quer saber qual é o bom caminho da Bíblia, você tem que ir lá nas origens. É assim que o profeta Jeremias disse. Então, isso tem a ver com restaurar. Quando você vai no dentista fazer uma restauração, o que ele faz? Uma limpeza e faz com que seu dente volte a ser como era. Uma casa para ser restaurada, né? Ela faz uma reforma e volta a ficar nova. Restaurar quer dizer voltar a ser como era antes. Isso mesmo, queridos. E também o profeta Isaías, no capítulo 58, e no verso 1, ele fala que nos últimos dias haveria alguém que ia levantar a sua voz com uma trombeta e anunciar ao povo de Deus os seus pecados, né? Anunciar a sua transgressão e a casa de Jacó os seus pecados. Isso está em Isaías 58, verso 1. E no verso 12 fala que esse povo, que ia reprovar esse povo, representando Elias, que ia vir, que tinha a verdade restaurada, ia reprovar o povo de Deus, assim como Elias reprovou o povo de Deus com falsas doutrinas. Haveria um Elias agora que ia reprovar o povo de Deus, porque o povo de Deus está aí, né? Nas várias igrejas que representam a Babilônia. E esse é o mundo cristão, queridos, é a igreja de Cristo, é o mundo cristão. Mas existe um povo fazendo a obra do Elias, de restauração, e esse povo, em Isaías 58, 12, fala que esse povo, eles iam restaurar veredas. E se você ler lá, você vai ver, Isaías 58, 12. E chamar-te-ão reparador de brechas, restaurador de veredas, restaurador de caminhos. Por quê? E lá faz uma comparação da restauração de Israel, ou seja, do templo, né, quando foi destruído, Jerusalém foi destruída por Babilônia, e houve uma restauração, primeiro dos muros, né, da cidade, é claro. Então lá fala que essa restauração era para que o país se tornasse habitável. Então faz uma comparação da restauração de Jerusalém com a restauração da verdade nos últimos dias. Isso mesmo. Então esse povo seria chamado reparador de brechas, as brechas feitas aonde? Na lei, as mudanças que houve durante a Inquisição, o tempo da igreja de Roma, apostatada, a igreja apostólica que se tornou romana e tal. E agora essas brechas precisariam ser tapadas. É muito claro esse assunto. Pedro fala, Jesus só virá quando tudo for restaurado, as verdades precisam ser restauradas, não vai entrar um povo no céu crendo em mentiras, não é? Tem que ser restaurada a verdade, o povo tem que sair dessa confusão de Babilônia. Isaías 26 fala que as portas do céu serão abertas, sabe para quem? Para a nação que observa a verdade. Jesus disse, eu sou a verdade, a minha palavra é a verdade, meu povo não pode ficar em Babilônia. São João capítulo 10, ele fala, ainda tem outras ovelhas que não são desse aprisco, convém me agregar, e haverá um rebanho e um pastor. Isso mesmo, queridos. Então, restaurar a verdade, sabe o que significa? Significa edificar os lugares antigamente assolados, não é? Restaurar as verdades, só um minutinho aqui, eu vou pegar minha cola aqui, ó. Edificar os lugares antigamente assolados, e levantarás os fundamentos de geração em geração. Isso está em Isaías 58, 12. Olha só o que lá está escrito. Edificar os lugares antigamente assolados e levantarás os fundamentos derrubados. Tem que levantar porque foi derrubado. De geração em geração. E chamar-te-ão, esse povo que ia fazer a obra de Elias, chamar-te-ão reparador de brechas e restaurador de caminhos para morar. Aí faz uma comparação da restauração de Jerusalém. Para morar em Jerusalém, primeiro tinha que restaurar pelo menos os muros, né? E daí a cidade e o templo. Então, queridos, fica aí a dica. A restauração de todas as coisas refere-se à verdade. A restauração da verdade derrubada na época que a igreja apostólica se tornou romana, apostatada e derrubou as verdades. E agora, uma dica para você. Existem três princípios básicos para a restauração. Gênesis 1, 29. No plano de Deus, sabe como era a alimentação? Não tirava a vida de animais, queridos. Isso mesmo, era vegetariana. Depois foi uma permissão, Deus permitiu. Mas no fim está previsto o quê? Restaurar, quer dizer, voltar às origens para entrar no céu, queridos. Já e evitando tirar a vida dos animais, não é? Muito bem. Outra coisa precisa ser restaurada, Gênesis 2, de 1 a 3. Deus deu um dia para o homem santificado. O homem mudou esse dia no tempo da apostasia da igreja, né? A igreja de Roma fez a mudança. Que dia Deus deu lá no Éden? Gênesis 2, 1 a 3? O sábado, queridos. Não é? Vamos tocar nesse assunto com mais detalhes depois, vocês vão entender que Jesus, ele não derrubou. Jesus, ele reformou, porque os judeus exageraram a coisa. Não é? Eles colocaram preceito de homens e Jesus tinha que derrubar, é lícito fazer o bem. A obra de Deus pode fazer e deve,
todo trabalho para Deus e para o próximo tem que fazer. O nosso trabalho sim, né? 6 dias é para nós, mas o 7º é para Deus, trabalhar mesmo para Deus. Muito bem, queridos, então tem que ser restaurado a alimentação no plano de Deus, o dia santificado e mais a restauração do casamento que Jesus já começou dizendo. Não é? No princípio não foi assim, Moisés deu o divórcio, mas no princípio não foi assim. É claro que Jesus deixou ali uma exceção para alguns casos de abusos, né? Também não vai aceitar e dizer que o casamento é para sempre, para ficar a pessoa vivendo uma vida desgraçada, não. Já falei sobre isso no vídeo do divórcio, mas precisa exaltar essa instituição como era lá, né? Exaltar que o matrimônio deve ser um só. Na medida do possível nós devemos viver esse plano, a não ser que haja abuso, como eu já falei. Fica a dica, queridos, a restauração da verdade. Esse foi o nosso tema de hoje. Um abraço para você.